Irmãos, bom dia, a graça e a paz de Jesus. Declaro a minha alegria e a minha felicidade de estar com vocês. Independente de ter que pregar ou não, tem sido para mim um crescimento ímpar. Hoje eu pude caminhar com dois irmãos, fomos até o pé daquela serra ali. Foi bom. Foi uma caminhada gostosa. Só os irmãos conversando, aprendendo muito. Foi bom demais, né? Eu sei que não fica verde assim todo o tempo, mas tá muito lindo. Tá uma paisagem bucólica, dá para tirar muitas fotos aí, deixar registrado, né? Muito bom isso. Ouvir realmente as músicas do Vencedores é maravilhoso, né? Ouvir o Paulo César também. Para o meu coração nessa passagem, por isso que eu citei a questão da minha incredulidade em relação àquele investimento da gente ao Amazonas, porque a gente começa a se acostumar muito com aquilo que a gente vê na nossa trajetória. E às vezes a gente acha que não é possível. Mas olhem bem, os filhos de Deus, eles fazem coisas que parecem loucura aos olhos naturais. Quando andam por fé, eles têm que ter a coragem. Eu lembrei disso do Loren Corrigan, o fundador da Jocum. Hoje ele está com 82 anos, né? E me impressiona a vitalidade daquele homem, porque viaja continuamente para vários países, com esses 15 mil missionários espalhados no mundo. Detalhe, enquanto missionário nosso, a gente abençoa e sustenta ele e cuida dele. Os missionários da Jocum, eles mesmo buscam a saída para o sustento deles. A organização, a Jocum, não faz nada nesse sentido. Ao contrário, eles pagam pela base onde estão, pela sua estadia, pela sua comida, por tudo, né? E assim Deus tem sustentado milhares deles no mundo.
O Brasil é um grande celeiro de missionários pela Junta de Missões Mundiais e pela Junta de Missões Nacionais. Nós temos mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo. E é fruto da fé dos irmãos, das igrejas colaboradoras, das campanhas, do PAN e outros meios que a gente costuma levantar pessoas para levar a palavra de Deus. Por isso que a vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um jovem, só faz sentido se for uma vida de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Muita gente faz coisas sem fé e dá tudo certo. Mas a nossa relação com o Senhor é uma jornada de fé. Então, esse texto que eu li aqui agora, esse contexto é interessante, porque Deus estava abençoando o seu povo através do profeta Eliseu. E o rei da Síria planejava atacar Israel. Mas tinha um negócio interessante. Todo o planejamento que o rei da Síria fazia escondido era revelado ao rei de Israel. Todo. Então o rei da Síria, furioso, disse assim: quem é o traidor que está aqui no nosso meio? Porque tudo que a gente conversa aqui chega lá. Aí alguém disse: não é bem assim não, rei. É que lá tem um homem, ele é um profeta. E tudo que você falar aqui, ele vê e ouve e ele conta. Tudo Deus revela a ele. Aí o rei da Síria disse: então eu quero esse homem. E esqueceu Israel e o rei e colocou um exército inteiro de homens treinados para poder encontrar Eliseu. E foi atrás de Eliseu. Então, um dia, é aqui exatamente, que o aprendiz de profeta, o moço de Eliseu, ele saiu assim fora e quando olhou, viu um exército inteiro rodeando o local para prender Eliseu. E ele clama. E então ele fica angustiado. Ele disse: e agora? Ele diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E ele disse: ai, meu Senhor, que faremos? Não é a primeira pergunta que a gente faz quando estamos em apuros? Quando chega uma dívida lá que você não imaginava, uma citação da justiça, coisa inesperada. Pânico. E aquele jovem, ele quando viu aquilo, ele disse: é o fim. Ele deve ter dito: vão matar o profeta, vão matar Eliseu, certamente eu não vou escapar. E ele clama, e então ele ouve de imediato a palavra do profeta Eliseu, que ele diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Será que ele entendeu essa mensagem? Eu acho que não. Logo de cara, eu acho que ele não entendeu. Você fala assim: não temas. Porque eu acho que ele olhava assim para o lado e tinha os estudantes, né, da escola de profetas. Estava ele ali, o próprio profeta, e dizia: quem é que o rei está falando? Disse: não temas. E é exatamente isso, algumas lições que a gente pode tirar aqui, é porque nesse contexto a gente vê dois homens, é o aprendiz e o próprio profeta. Interessante porque, sendo que um deles percebe a realidade espiritual à sua volta e o outro percebe a realidade concreta. Olhe bem, em todo o tempo essa cena se repete continuamente. Alguém está vendo com a visão da fé e outra pessoa do seu lado está vendo com a visão concreta daquilo que toca, daquilo que sente, daquilo que vê, daquilo que pisa. Você vai sair daqui hoje à noite ou amanhã de manhã. Está muito perto de terminar o acampamento. Então, como será a sua jornada espiritual? Será que vai mudar? Será que você vai enxergar pela coisa concreta da vida ou você vai ter uma fé além? Deixa eu lhe dizer, a fé, ela é como degraus. A fé, ela começa, aquela fé simples de você ter crido em Deus, ter sido salvo,
Mas a cada dia a fé é um exercício, ele tem uma elasticidade. Então não existe fé crescente se você realmente não buscar. E a fé na nossa vida, ela é o motor para que as coisas aconteçam, para que você vejam. Irmãs, queridos, é tão triste a gente ver gente velha já, que está tantos anos na caminhada, mas a fé é a mesma, é desconfiado, é crítico, é cético, ora por medo, não ora por fé. Não, eu vou orar porque eu estou com medo, eu tenho que orar. Quando você já anda por fé, o seu medo já foi embora. Quando você anda por fé, você antevê, você está em uma sala e você antevê aquilo que de fato vai vir de forma concreta para você. Hoje as seguranças, municipal, estadual, federal, conseguem enxergar tudo. São milhares de câmeras. Existe aquela câmera que hoje, quando filma seu rosto, através até de infravermelho, já dá o diagnóstico. Puxando, não vá nisso, não se meta nisso. Você está arranjando sarna para se coçar. Como é que você pegou isso de novo? É assim. Então eu tenho que estar orando o tempo todo pelos meus filhos e orando por Kelly, para aquilo que Deus me mostrou toque o coração dela, porque tem coisa, irmãos, que ela vem absolutamente incrédula. Ela fala assim: não entra nessa, Marcos, não sei o quê. E o Senhor está me mostrando. E é difícil, porque nessa hora você tem que vencer essa luta contra e orar para que a pessoa creia e para que você também não desvaneça. Eu lembro uma jovem, uma vez, tinha um pastor que mora lá no Rio, o Renato, ele estava pregando lá na Ibal, e naquele dia ele se sentiu assim de Deus para poder orar por pessoas que queriam dedicar sua vida integralmente ao ministério. E foram algumas pessoas, e eu lembro de uma jovem, que hoje ela mora em São Paulo, e ela tinha uma vontade, uma sede muito grande de servir ao Senhor integralmente, de ir ao seminário e tal. E ela veio à frente chorando, ela falou: foi de Deus isso. Quando ela chegou em casa, os pais que eram crentes, que eu havia batizado, perguntaram para ela assim: o que foi aquilo que você fez? Ela disse: eu vou dedicar minha vida agora ao Senhor, eu vou para o seminário, eu quero tal. Todos os dois, especialmente a mãe, foi veementemente contra. Mas bateu contra mesmo, não pode. Você, como é que vai se sustentar? Como é que vai ser sua vida?
para mim? Eu disse sim, com certeza. E pagamos o seminário, ela fez durante 4 anos, se formou. No último ano, faltando uns 6 meses para terminar, ela conheceu um rapaz e namorou com ele. E inquietou todos nós. A minha mãe inquietou a mim, e eu disse, olha, eu acho que esse rapaz não tem chamada do Senhor, não. E ela disse, tem. E todos nós discordávamos, a gente via que tinha alguma coisa errada. E ela dizia, não, mas ele tem um chamado e tal. E não teve jeito, ela decidiu casar. E casou, e quando casou, eu trouxe eles aqui para Recife, e ele foi trabalhar na minha empresa nesse tempo. E passou. pessoas, vá. O que você tem que fazer é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Quando você estiver na faculdade, você não é para ser influenciado. Não é para fazer a cabeça de você, é para você influenciar os outros.
Porque você vai pegar satanistas, pessoas que querem dizer que Deus é mentiroso, não existe. Um casal lá da nossa igreja tem um casal de filhos. E havia um tempo que eles diziam assim: não, a gente não quer que o nosso filho seja bitolado. Eles mesmos, porque às vezes, olha bem, olhe para mim aqui. Tem crentes que têm preconceito de ser chamado cristão. Há crentes que têm preconceito de ser chamado de evangélico, ou mesmo de crente ou qualquer outra coisa. Tem pessoas que chegam na roda, a maior dificuldade dele é dizer que ele é de Jesus, que ele é crente. Alguém pergunta assim: e aí, o que é que tu faz? Na primeira oportunidade, fala assim: ó, ei, eu sou lá da igreja tal. Tu é crente, é? Tu não és, não? Inverte o processo. Hoje tu não és, não? Aí o cara, eu não. Rapaz, tu é ultrapassado mesmo, hein? O cara vai ficar assim. Rapaz, tu está perdendo. Tu és ultrapassado. Porque a menininha vai, né, começa a falar, bebê, tu és ultrapassado. Tu tem que conhecer o que eu conheço. Inverte o processo. Muda a história. O cara vai ficar assim. Não tenha medo nem vergonha. Eu gostava assim, cara. Tá no meio da galera falando, eu chego mesmo. E aí, que é o assunto? Se calava todo mundo. Aí eu tenho um negócio para falar para vocês. Tem um negócio bom para a gente. Sejam espertos em nome de Jesus. Fala aí para o outro. Não seja bobo. Não seja bobo. Porque o Senhor vai lhe usar de uma forma tremenda. Pode ficar certo. Não se esconda na faculdade. Não seja um 007 na escola. Seja uma pessoa diferente. Então, essa questão do Eliseu e do seu amigo, prato. Não experimenta lá dentro a comida gostosa, sabe? Uma feijoada como aquela de ontem, quanto mais carne tinha lá embaixo. Eu ainda falei assim: tem feijão? Não tinha jeito, empurrar, só vinha carne. Então era desse jeito. Se prepare, jovem, para enfrentar os dinossauros satanistas que tem aí fora. Mas se prepare também para ganhar muita gente para Cristo. Primeiro você se blinda e depois, da mesma forma que eles fazem a cabeça dos outros, faça o coração deles pela palavra de Deus. Vai ser uma diferença incrível. No próximo período de carnaval, muita gente vai estar aqui contando história, tem testemunho para dar do que Deus fez comigo esse ano de 2020, 2021. Vai ser diferente. Que tal fazer uma revolução tremenda, maravilhosa? Então, Eliseu não queria ser apenas isso, ele queria ser mais. Ele queria dar uma lição para esse pessoal. A partir daí, o que a gente vê nesse homem de Deus, Eliseu, tem que ser o que eu devo copiar. Sabe uma coisa? Pensa uma coisa terrível que mata a vida de qualquer um. É uma vida de mediocridade espiritual.
quando é um relance poderoso, afunda você. Porque você entra no processo de dúvida. Pode ser mediocridade na fé, mediocridade nas experiências com o Senhor. Um dia desse eu fiz uma pergunta a alguns irmãos lá na igreja. Gente, quem já ouviu aqui a voz do Senhor? Grande parte não tinha ouvido. Tem um rapaz que hoje está desviado, não sei se é desviado ou apostatou, não sei. Eu acho que ele está mais para apóstata do que desviado. Sabe quem é o apóstata, né? É aquele que bota em dúvida tudo, que não acredita, que começa a dizer que... Pronto. O desviado é aquele que às vezes ele só está desviado da igreja, continua crente, servindo ao Senhor, mas às vezes está decepcionado com o pastor, com o irmão, com alguém, ou com a igreja, alguma coisa. Tem esse e tem o apóstata. O apóstata, ele nega aquilo que um dia ele disse que cria. E esse desigrejado, ele não nega, ele só está afastado da igreja. E por isso que a gente, na verdade, está tentando trazer os desigrejados. O apóstata não tem jeito, porque ele nega a fé. E ele é pior do que qualquer outro. Nós estamos querendo trazer algumas pessoas para a igreja, porque, olha bem para mim, a igreja é um ótimo lugar, mas também é um lugar que fere. Também, às vezes, a gente se fere na igreja. Há um montão de pastores machucados e feridos dentro da igreja. Porque o pastor também se fere. Às vezes ele se fere pelos erros dele e se fere por causa de coisas que fizeram. Alguém olhou para o pastor e endeusou ele. Não pode. É um ser humano que precisa ser cuidado, mas vigiado também. Em todas as esferas. Porque o pastor não é uma pessoa que é um semideus. É um ser humano. Tem mulher, tem filhos. Sua confiança não é nessa pessoa que está do seu lado aí. E olha que ela é uma pessoa maravilhosa. Pode olhar não para ela. É uma pessoa maravilhosa. Mas você não vai cair. Não tem jeito. Por que você não vai cair? Porque sua fé está em Cristo. Amém? Por que você não vai embora da igreja? Porque sua fé está posta em Cristo. Ah, pastor, mas tem lá um negócio que foi um escândalo. Eu digo, eu vou estar lá dentro, vou resolver esse negócio. Eu vou participar e a gente vai resolver. Em nome de Jesus. Não vamos bater em retirada. Não vai enfraquecer. Esses que vieram para aqui vão sair daqui fortalecidos. E vão fortalecer os que não vieram. Vão chegar e vai dizer assim, não, irmão, não é assim não. Vou na sua casa orar por você, vai mudar essa história. Você não vai se decepcionar. Escute só, Satanás armou uma armadilha. Quando você botar o pé em casa, você pode receber alguém falar já reclamando da sua vida. É a mãe que está reclamando. É o pai, é a conta de amanhã. É no... Vai botar... Para contar. Irmãos... Eu devia uma conta imensa. Eu comprei um som, uma televisão, não consegui pagar. E então fiquei no Serasa SPC. Fiquei orando a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. 5 anos orando, irmãos. Completou ontem. Eu fui hoje lá, meu nome estava limpo. Miserável.
Claro, que milagre tem nesse negócio? Vai lá na loja e pague. A dívida está lá. E uma vez um irmãozinho teve a cara de pau de vir para mim: pastor, ore por mim. Eu disse: que foi? É que eu tirei uma televisão, um som, não sei o que, e não paguei. Eu disse: devolva. Vai lá na loja e devolva. Como é que você faz um negócio desse? E depois quer botar a culpa em quem? Dizer que é Satanás? O servo chamado Geazi, não é esse. E Geazi, um dia o rei da Síria procurou o rei de Israel para poder curar o seu general, que era um homem muito importante, que era o Naamã. E o rei ficou invocado, disse: por acaso eu sou Deus? Aí quem estava perto do rei era Eliseu. Eliseu disse: manda esse caso para mim. Aí mandou o caso para ele. Aí lá vem o general, chega na casa de Eliseu, que era perto lá, e quando chegou, Eliseu disse: vem cá, Geazi, vai lá fora, fala para o general para ele ir ali no rio e dar 7 mergulhos. O general ficou invocado, com muita raiva. Primeiro, porque ele pensou que seria recebido pelo profeta. Quem foi? Foi um aprendiz. Segundo, pensou que ele ia chegar lá e impor as mãos e dizer: tua lepra está repreendida, vai embora em nome de Jesus. Não, ele disse: não, vá tomar banho no rio, vá tomar banho. E então o general invocado, mas alguém convenceu o general: vá lá, faça isso, que custa? Aí ele foi, deu os 7 mergulhos, ficou limpo e mandou dar uma oferta para o profeta. E o profeta disse: eu não quero nada, nada. O general disse: será que eu posso levar uma terra aqui para fazer um altar lá? Disse: pode levar. Botou lá numas mulas e levou a terra. Geazi ficou com o coração dizendo: grande oportunidade de ter levantado uma oferta aqui. Grande oportunidade. Grande era o dinheiro. E quando o general sumiu, ele correu atrás. Foi escondido. Chegou lá e disse: olha, recebemos 2 aprendizes lá, 2 profetinhas. Ele disse: o que é que você quer? Estou precisando de dinheiro e roupa. Ele pegou e deu para Geazi. Quando ele volta, o profeta Eliseu falou assim: onde tu fosse? Ele contou uma historiazinha mentirosa. Ele disse: por acaso meu coração não foi com o teu? Por isso agora a lepra dele fica contigo. O que eu estou falando é questão daquilo que, quando Deus diz que vai cuidar de você, Ele cuida de você. Quando o Senhor manda você aumentar a sua fé, aumente a sua fé. Quando a Bíblia diz para a gente andar por fé, ande por fé. A pior coisa do mundo é um servo de Deus não andar por fé, ter a visão da coisa concreta, natural, não enxergar. E eu quero, irmãos, sair daqui com mais fé do que cheguei. Eu quero chegar lá e encorajar. Paulo era um exímio encorajador dos pastores, do povo onde ele passava. Como é que um homem na cadeia, vivendo na cadeia, mandava um recado para as pessoas que estavam lá fora: alegrai-vos no Senhor, outra vez alegrai-vos. Como é que ele dizia isso? Ele dizia: de nada eu tenho falta, porque eu aprendi que não é onde você está, não é o que está acontecendo com você agora, é uma questão de disposição espiritual para você vencer as batalhas e andar por fé. Batalhas virão muitas. Se o Senhor não lhe provar lá fora, é porque você não é dele. Ele vai provar o que você aprendeu aqui. Tudo. Então não caia na armadilha, porque é uma armadilha para você achar que está tudo bem. Não, é uma armadilha. Você tem que sair daqui dizendo: Senhor, eu tenho que ruminar o que aprendi ali. Sabe o que é ruminar, né? O animal, ele tem 2, um tem 3 estômagos, vai pegando a comida de novo e vem e vai mastigando e ruminando e volta, e ele vai esfarelando. Então, coma a palavra, se alimente da palavra,
Quem sabe a palavra vence. Quando Satanás disse assim, está escrito que se você se jogar daqui abaixo, os anjos te pegarão. O Senhor disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É pela palavra que você vence. É pela palavra que você vence, porque o diabo vem trazendo a palavra para lhe destruir. E as pessoas, sabe como alguém vai dizer? Você amanhã fala uma palavra, alguém diz assim, ô gente, o que é que tu fosse fazer no seminário? O que é que você foi fazer no acampamento? É uma cilada. Você fala, eu fui aprender de Deus, mas me perdoe porque eu exagerei e errei. Eu vou me consertar. Você tem que saber, seja humilde. Orgulho não é de crente, é do diabo. Saiba aguentar às vezes os ensinamentos e as repreensões. Então, queridos, uma outra lição que eu tiro aqui, versículos 16 e 17, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A outra lição aqui é que a gente possa aprender que a cegueira espiritual nos impede de fazer uso dos recursos do Senhor, nosso Deus, que Ele colocou em nossas mãos, aquilo que nós recebemos. Primeiro, ande por fé. Segundo, deixe de ser cego espiritual para fazer o uso dos recursos que Deus está lhe dando. Porque o Senhor está dando recursos para a sua igreja hoje, nesse lugar. Tem dado nesses dias. Recursos espirituais. Então, enquanto um estava com medo incrível, que era o servo de Eliseu, ele pede para que os olhos espirituais sejam abertos para enxergar, porque havia um exército de Deus ao redor dos seus servos para protegê-los. Deus tinha enviado um exército. Então o profeta era capaz de ver e crer no livramento, e o outro via o problema. Falei, eu espero na casa de um irmão, através de um irmão lá da nossa igreja, que ligou para ele. E ele, com muita alegria, porque ele estava recebendo um homem de Deus, na qualidade de pastor, profeta. Ele recebeu como anjo. E ele falou para mim, pastor, como tem sido importante a sua presença na minha casa. Ele falou para mim, nós orávamos todos os dias. Eu chegava por volta de 10 da noite, eles estavam esperando para jantar comigo. Mas o filho, uma filha casou, estava morando em São Paulo. E nós orávamos, e a filha dele estava numa crise no casamento, e por telefone a gente começou a conversar. E o casamento não acabou. Mudou, ela está se mudando agora para Miami, porque o marido dela está se mudando lá para trabalhar numa multinacional. E ele começou a se alegrar. E a gente andando, ele disse assim, eu tenho lá em Aldeia a propriedade que é para você colocar a igreja. Eu disse, como é que é isso? Ele me falou, ele disse, é na pista, dá 1,5 hectares, quer dizer, 3 vezes mais do que a área que eu estou ocupando, 5.000 metros, lá são 15.000 metros. Ele disse, o melhor de tudo, pastor, o senhor não vai precisar ir a banco, não precisa de ir a banco de forma alguma. Eu vou vender para a igreja e vai pagando, a gente vai negociando e vai sendo de uma forma que quando o senhor pensar que não pagou. Eu trouxe isso para a igreja, reuni um grupo de irmãos e os irmãos disseram, pastor, a gente não pode perder isso.
Só que tem vezes que o meu coração da coisa concreta entra em parafuso, entra em crise. Aí eu tenho que orar ao Senhor para arrancar a minha incredulidade. Porque eu sei que a gente vai conseguir. E eu sei que o Senhor está fazendo outras coisas para mim, e eu preciso que Ele alargue a minha visão, os meus olhos, mas também está fazendo para o pastor Paulo. Está fazendo lá na PIB, está fazendo lá na escola, está fazendo na sua vida, querido. Entenda, se a sua fé não aumentar, não adianta do pastor Paulo ser crente sozinho, não. Vai ficar na mão. Se você continuar com o mesmo jeito, não vai adiantar. Tem que ser um jeito novo. Amém? Amém. Tem que ser um jeito novo. Jovens, tem que ser um jeito novo para ser crente daqui para frente. Amém? Amém? Daqui a pouco a gente vai orar com vocês. E eu sei que o Senhor vai revolucionar vocês. Mensagem para nós orarmos, mas eu quero dizer que se você fechar os olhos, o mais que você consegue sentir é o seu corpo e aquilo, um palmo que está na sua frente. Mas se você é a mente de Cristo. Cristo antevira as coisas. Então somos chamados para andar por fé, para enxergar mais além, para ver aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, que os nossos olhos possam enxergar bem além. As pessoas lá fora estão esperando que nós façamos a diferença. Há muita gente que está seguidor do Senhor. E se você conseguir, Deus vai fazer você mostrar a graça dele. O exemplo é exatamente isso. Paulo andava todo dia lá em Filipos, junto com Silas, com Timóteo e com Lucas. Eles iam orar. Eles encontram um grupo de mulheres. E eles param e começam a falar de Jesus. A Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma comerciante bem-sucedida. E quando abriu, ela se converte. Quando se converte, ela é batizada, mas o impacto foi tão grande na vida de Lídia que toda a sua casa se converteu. E ela insistiu, disse: Paulo, se você acha que eu sou digno aqui de me converter genuinamente, por favor, se hospedem na minha casa. E eles se hospedaram. Depois, andando por ali, encontrou uma jovem, e essa jovem, ela adivinhava, e parecia homens anunciam a salvação, são homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Então, se você for orgulhoso, você fala assim: que bom que ela percebe isso na gente. Só que ela tinha um espírito de adivinhação. Aquilo foi preocupando Paulo, não por causa dela falar aquilo, mas a ousadia de Satanás, prendendo uma jovem. Um dia Paulo olha para ela e fala assim: ô Satanás, larga essa menina aí, vai embora. E ela dava muito lucro aos seus senhores, e por causa disso, Paulo e Silas, eu não sei o que aconteceu com Timóteo, mas ele era muito jovenzinho. Eu acho que quando ele viu o negócio que estava ficando preto, ele correu. Deixou Paulo e Silas lá, tomaram um pau tão grande que foram parar na cadeia. E eles dois não reclamaram. Eu não sei onde Timóteo se meteu, e Lucas ficou só de fora, só escrevendo em Atos, só contando a história. E eles dois lá na cadeia, cantando, de madrugada, no escuro, uma cadeia fedendo a xixi e a cocô, fria, e eles louvando a Deus. Mas eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que deu um terremoto tremendo naquela cadeia, que os ferrolhos pularam fora.
A cadeia ficou meia boca. E o carcereiro, que tinha uma ordem dos magistrados, não deixem soltar, disse: só tem uma forma, eu não vou ser execrado lá no meio daquele povo, eu vou logo me matar. Foi necessário Paulo e Silas gritarem: não faça essa doidice, a gente está aqui. E ele cai de joelho nos pés de Paulo e Silas e diz assim: senhores, o que é que eu vou fazer para me salvar? Paulo disse: é muito simples, rasgue esse coração, você vai ser salvo, sua família. Ele disse: agora. Se converteram todos, ele lavou todo mundo, deu banho em todo mundo, batizou todo mundo, e agora Paulo também foi curado das feridas e abriu a igreja em Filipos, a igreja do amor, a igreja da alegria, a igreja aos filipenses. Deus quer lhe usar poderosamente. Você crê nisso? Desse meio aqui o Senhor levantará empresários, advogados, médicos, negociantes, pais de família. O Senhor levantará pastores, missionárias. O Senhor fará uma revolução com esse povo, em nome de Jesus. Aleluias. O Espírito Santo está falando aí? Porque está falando aqui. Ele está falando. Aleluias. E quando ele fala, a gente arregaça as orelhas e fala mais: Senhor, fala que eu quero ouvir o Senhor, trata meu coração. Queridos, nós somos chamados para libertar pessoas. O Senhor Jesus, ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele foi lá, abriu a palavra, abriu o livro do profeta Isaías, achou o lugar em que estava escrito. É interessante, viu, gente? Jesus lia a palavra. Ele já sabia toda a palavra, mas ele lia a palavra. E ele disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele disse lá na frente: e esses sinais hão de acompanhar aos que creem no meu nome. Sabe para que eu existo e você existe? Para libertar as pessoas. O Senhor levantou todos nós para pregarmos e vivermos a palavra de Deus, tirar os cativos do inferno, arrancar das mãos do diabo, pois Jesus desceu à mansão dos mortos e ele tomou as chaves do diabo e disse: agora as chaves da morte e da vida estão em minhas mãos. Ele tem todo o poder. O diabo não manda no inferno, viu, irmãos? Quem manda no inferno é Jesus. Saiba disso. E o Senhor diz que nós habitaremos em ruas de ouro. Sabe para que serve ouro? Na glória, sabe para que serve ouro? Só para isso, ó. É pobre demais, só serve para você pisar. Tem coisa melhor do que ouro. A luz do Senhor irradiará a cidade. Não precisa de sol. Será que você tem fome e sede disso? Deixa o Senhor fazer. Deixa Ele dominar. Deixa Ele controlar seu ser. Apaixone-se de vez por Cristo. Deixa Ele dominar a sua vida. Por isso, queridos, esse é o Senhor. A glória, de fato, é que nós deveremos ser um farol do Senhor. E por isso aqui eu vim hoje desafiar você para buscar a sabedoria do alto, para receber esse choque do Espírito Santo, para que você seja tratado, para que você busque essa porção dobrada do Espírito de Deus, buscar uma vida cheia da graça do Senhor, que o Senhor trate você e que haja uma chama dentro de você, e onde quer que você esteja, você vai brilhar. Vamos ficar em pé. Eu quero orar e quero chamar todos os jovens aqui à frente, jovens e adolescentes. Eu quero orar por vocês, não fiquem aí não. Venham para cá. Você pode ser um jovem solteiro ou casado, noivo, adolescentes, a gente vai orar.
Em nome de Jesus. Eu vou chamar os pais para que ficarem aqui ao lado e os líderes, pastores, diáconos, porque a gente vai impor as mãos sobre eles. Pode encher aqui, ó. Aqui, ó. Pode vir bem para cá. Pode vir bem para cá para abrir caminho. Pode ficar aqui, bem pertinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que os líderes vão ficar aqui por trás. A gente vai orar e vai impor as mãos sobre eles. Os diáconos, pastores, esposas, mães. Nós precisamos. Daqui uns dias, daqui uns 100 anos eu vou morrer. Mas o Senhor quer que a glória dele brilhe em vocês. Que vocês não tenham medo. Que vocês não olhem para trás. Que vocês não sejam cabeça feita para ser a destruição, mas tenham a cabeça, a mente de Cristo. Por isso a palavra de hoje, o desafio é: se preparem para a universidade da vida. Para vocês ganharem os amigos para Cristo. Não ganharão todos, mas muitos se curvarão diante do Senhor por causa de vocês. Saibam disso. Nunca se envergonhe do nome de Jesus. Não se envergonhe. Porque só tem uma estrada nesse mundo, é Cristo. Quando estiverem tristes e achando que não tem mais que viver, que é melhor morrer por causa de um amor, por causa de uma decepção, peçam ajuda imediatamente. Cadê? Quem é que pode ajudar? Pastor ali, quem mais pode ajudar? Olha aí para trás, levanta a mão quem pode ajudar, fica com a mão alta. São amigos, são pessoas que vão dizer: eu vou orar por você. Vão orar. Lá atrás tem cheio de gente. Não dobrada do Espírito Santo. Porção dobrada de quê, pastor? Do que já tem hoje dentro de você. Dobre, triplique, venha quadruplicar. Recipiente que pode. Por isso que Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Aquela mentira